Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. A época colonial, da administração, economia e sociedade, da história geral da civilização brasileira, sob direção do Sérgio Arque, de Holanda, da editora Bertam Basil, do MEC, né, do Ministério da Educação e da Cultura, dos Esportes, né, da Fundação Nacional de Desenvolvimento Educacional, da coleção Biblioteca da Escola, distribuição gratuita desse livro. Essa obra aqui, né. São vários tomos aqui, vamos falar desse agora. Da História Geral da Civilização Brasileira, da Política de Administração de 1640 a 1763. Só da Colônia do Sacramento. Tordesilhas era uma linha teórica, né? A ocupação efetiva, a posse, é que determinava os limites do Brasil. O sul seria o campo da maior instabilidade. Os missionários espanhóis tinham considerado o Paranapanema como fronteira norte, no entanto, gravitavam para o ocidente, enquanto os bandeirantes desciam até as coxilhas. Mas o vazio persistiria enquanto o próprio governo não interviesse. A união das duas coroas favoreceu o tráfico com prata e o estabelecimento de portugueses em Buenos Aires. A separação e a guerra suscitaram projetos ambiciosos. Ao aclamar Dom João IV, Salvador Correia expediu mensagens à capital do estuário, o que tudo indica, com ideias de aliciamento. Pouco depois, em 1643, propôs a conquista da cidade com uma frota do Rio e uma bandeira auxiliar de paulistas. Em 1648, Antônio Vieira sugeriu o mesmo lance como compensação pela perda de Pernambuco. Pensava-se no comércio do couro e na prata de Potosí, chegava-se a cogitar do próprio Cerro dos Andes, a ser atingido pelo sul ou pelo norte. Em 1652, ao ouvir o padre Vieira para o Maranhão, os fidalgos da corte imaginavam que houvesse um plano secreto do rei e diziam: este Maranhão é Maranha. E um deles chegaria a devanear pelo caminho do Amazonas a Quito, daí a Lima, onde se persuadiria o vice-rei que lá se levantasse com o Potosí. Sonho quixotesco, ímpeto de represália. O fato é que a ideia ainda ecoaria no século seguinte sob a forma de apreensões dos espanhóis. Vale sobretudo sugerir pelo extremo uma disposição agressiva que perduraria, já obtida a paz com a Espanha, nos conselhos de Dom Pedro II. O envolvimento de Madrid na Guerra Franco-Holandesa de 1672 e 1678 estimularia Lisboa a caminhar para o sul. Em 1676, Dom Pedro outorga capitanias nas terras até a boca do Rio da Prata. Do mesmo ano é a bula que, a pedido da coroa, cria o Bispado do Rio de Janeiro e estabelece o seu limite meridional no estuário. Ao mesmo tempo, a Câmara do Rio pede ao príncipe que fixe no Prata a fronteira e fortifique a margem esquerda. Ainda neste ano, Domingos de Brito Peixoto parte para o sul. Vai fundar Laguna em 1674. Em 1678, Dom Manuel Lobo, novo governador das capitanias meridionais, recebe instruções para fundar colônia fortificada naquela margem para que meus vassalos possam residir nela e nas terras ermas dos meus domínios. Ao chegar ao Rio, em maio de 1679, Dom Manuel trata de obter auxílio de toda a repartição do Sul. Em dezembro, de passagem por Santos, reitera ordens para que os oficiais da capitania obedeçam ao capitão Mor Diogo Pinto do Rego, encarregado de continuar os socorros à expedição. Esta se compõe de 7 barcos, soldados e operários sobem o estuário e vão amarrar perto da ilha de São Gonçalo em 1º de janeiro de 1680, em frente a Buenos Aires, onde fundam a nova colônia do Sacramento. O revide castelhano veio logo. O governador Platino recebeu ordem de expulsar os portugueses e uniu força em que predominavam índios das missões do Paraguai e veio apoderar-se da praça em agosto do mesmo ano de 1680. Presos todos os que não morreram. Dom Manuel Lobo veio a falecer mais tarde em Buenos Aires. A expedição auxiliar, chefiada por Jorge Soares de Macedo, partira de Santos antes mesmo de Dom Manuel Lobo. Jorge Soares naufragou 2 vezes no caminho e acabou sendo aprisionado. O governo português, no entanto, devia sentir-se bastante forte ao tentar o golpe. Ao ver perdida a colônia, ameaçou romper com Madrid. Veio o embaixador espanhol a Lisboa dar satisfações. Com a intervenção de Roma, Paris e Londres, assinou um tratado provisório de 7 de maio de 1671, estipulando a devolução a Portugal e a libertação dos prisioneiros, enquanto se passava a discutir, como século e meio antes, por onde é que devia passar o meridiano de Tordesilhas. Extrementes era a colônia devolvida aos portugueses na pessoa de Duarte Teixeira,
Governador do Rio, 1683. Mas os recursos para uma ocupação mais extensa falharam e durante algumas décadas a própria cidadela apenas vegetou. Ele serviu mais tarde como elemento avançado para o povoamento do Rio Grande de São Pedro e como carta importante no jogo diplomático dos limites. Já em 1684, dava-se mais um passo com a fundação de Laguna, a defesa do Amazonas. Depois de um século de luta, Portugal acabaria por perder a margem esquerda do Prata e, em compensação, conservaria para o Brasil inteira a bacia amazônica. Pela mesma época em que se fundava a colônia, tomavam os governadores do extremo norte providências de defesa, iniciava-se a chamada questão do Oiapoque, no fundo questão do Amazonas. Impelidos para o norte depois de disputar o terreno com holandês e inglês, os franceses tinham acabado de se fixar na Guiana, que ainda hoje lhes pertence, mas cujos limites em meados do século XVII pretendiam que fossem do Orinoco até o Rio Mar. Os mais modestos admitiram... Oi? Eu não consigo abrir a porta. Papai vai com você. Os mais modestos admitiriam uma Guiana dos índios, espécie de estado tampão entre o Cabo Orange e a Punta de Macapá. A França expansionista de Luís XIV, entretanto, não deixaria de buscar a margem setentrional e a navegação do Amazonas. Pouco antes de 1680, os colonos de Cayena começam a infiltrar-se, chefiados pelo senhor de Ferrolles. Em 1682, a tradução francesa da obra do padre Acunha sobre o grande rio aviva-lhes a cobiça. Em 1684, vinham até perto da fortaleza de Gurupá a fazer escravos até do gentio que, com as pazes, estava domesticado. O governador Francisco de Sá de Menezes previne a corte e Francisco da Mota Falcão ajusta com a coroa a construção de mais 4 fortes na região ameaçada, o que é efetivado no ano seguinte, penetrando por furos e alargados. Chega então Ferrolles ao forte do Araguari, afirmando que o território pertence ao rei Cristianíssimo. O comandante da praça responde que a capitania doada a Bento Maciel Parente em 1637 vai até o rio de Vicente Pinzon, ou Oiapoque. Ferrolles retira-se prometendo castigar. Gomes Freire, governador do estado do Maranhão, manda consolidar as defesas pelo capitão do Pará, Antônio de Albuquerque. Em 91, Ferrolles volta da França, feito governador e marquês, e manda dizer a Albuquerque, agora governando o estado do Maranhão, que é preciso fixar no Amazonas a fronteira. O Albuquerque responde que isso é da competência das duas cortes, quanto a ele defenderá o que recebeu. Ferrolles prepara-se em 1697, aparece cá embaixo e cai de improviso sobre as posições portuguesas. Arrasa 2 fortes e ocupa o de Macapá, o de Araguari, a Pororoca Levara. Sincronicamente, Luís XIV prepara a diplomacia para assegurar a conquista, mas antes que o seu embaixador especial, já em Lisboa, apresente credenciais, chega outra notícia, a de que Albuquerque reconquistara o Macapá. Estivera inspecionando as fontes pouco antes e ainda em Gurupá fora rápido na reação. Seguiram-se negociações em Lisboa, mas já os franceses, sem o argumento do fato consumado. Um tratado provisório em 1700 adiava a solução do caso em Utrecht. Os portugueses conseguiriam consolidar a fronteira no Oiapoque, né? Então, esses são trechos da sala. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 3.000 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que garoto por quanto de conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta na vista, babies. E até a próxima.